Boa noite a todos. Hoje, dia 28 de maio de 2023, estamos dando início a mais um Domingo Live, sendo retransmitido da Sala Zoom para você aí no YouTube. Sejam todos bem-vindos e tenham uma excelente live em nome de Yahshua ou Mashiach. E assim seja. Assim E seja, com irmãos. você, irmão Shaul. Assim seja, irmão. Boa noite, na paz de Alcha. Que abençoe a vida de cada um, em nome de Machia. Gratidão, papai, né? Por mais um domingo, mais uma live. É muito maravilhoso. Eu vejo que na live, a gente aprende muito na live, irmãos. É muito alimento. Por quê? Porque a gente pega a reunião de domingo pela manhã e a gente rumina ela. Em muitos pontos ali que o papai não adentrou, por questão ali de tempo, né? A gente consegue adentrar aqui, né? A gente consegue dar uma dinâmica maior para os irmãos entenderem. Assim seja. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da reunião de mais cedo, a parte ali de Ialhana, né? A revisação do Com o Mensageiro de Filadélfia. Vamos ler as histórias, vamos pegar ali para vocês compreenderem, né, a história, porque é muito importante vocês entenderem a história, né? Você falar, sim, Ialhana representa Micael, mas você tem que entender a história de Ialhana, né? Para você ter uma dinâmica maior, né? Você ter uma dinâmica maior do que você está aprendendo, ok? Então, primeiramente, a gente vai invocar, ok? Antes de invocar aqui, irmãos, eu quero fazer um comentário aqui para os irmãos. O irmão Ed Alcha, Ed Clayton, né? Ele teve a iniciativa de criar o desafio, fazer o desafio Kids, né? Qual que é a intenção do desafio Kids, irmão? A intenção do desafio Kids é você ensinar para os seus filhos ali um pouco da palavra, né? Vamos dizer assim, os rudimentos básicos, né? Então, quando o irmão ele lança um desafio, que é aos sábados, você não tem que imediatamente pedir para o seu filho ali já responder. Você tem que ensinar as perguntas para ele, né? Você tem que inculcar na cabeça deles, né? Por exemplo, são 6 perguntas. Eu vou dar um exemplo por mim. O que eu faço com meus filhos? Eu vou treinando eles. Eu faço a mesma pergunta para ele umas 200 vezes. Por exemplo, quem é aquele que habita na luz inacessível? Até o momento que ele vai aprender a responder sozinho. Não é fazer um áudio você ensinando ele. Não, porque a intenção não é você ensinar ele, a intenção é você inculcar na cabeça dele. Para que isso você... Ok, ele não vai esquecer mais. Mas se você pega a sua criança e faz o desafio e fala, só ensina ele as 6 perguntas, depois não ensina mais, a criança vai esquecer. Se a maioria dos irmãos aqui esquece vários pontos, quem dirá as criancinhas, né? Então, o intuito do desafio é o quê? O desafio foi lançado. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai começar a ensinar a sua criança. Com a pergunta, quem é o cordeiro? Hoje entendemos, olha só para você ver, muitos irmãos, quando perguntou quem era o cordeiro, respondeu Yahshua. Só que hoje entendemos que o cordeiro é Yahweh visível, né? Hoje tivemos a compreensão disso, né? Quem que é o cordeiro que foi morto ali no madeiro? Entendemos muito bem, é Yahweh visível. Então, a intenção do desafio não é só colocar, eu vou gravar o áudio e vou colocar no grupo ali, para os irmãos verem que meu menino ali sabe, minha criança. Não, é você ensinar para ele. Até o momento que você vai perguntar, e a sua criança vai responder por si só. Não vai precisar de ajuda. Claro, alguns pontos você vai ter. A minha tática é, por exemplo, os meus meninos eles já decoraram quem é a lua, quem é o sol, quem é as estrelas. Então, eu pergunto para ele assim, ó, Pietro, Enzo, quem é o herdeiro? Aí é difícil para uma criança de 5 anos, de 6 anos, né? Aí eu falo assim, ó, é aquele mesmo que representa a lua. Na hora ele responde, Micael, por quê? Porque eu já inculquei na cabeça dele quem que é a lua, quem representa a lua. Então, é isso o intuito do desafio das crianças. É igual o desafio nosso. Nosso desafio, qual que é o intuito? É só colocar ali no grupo? É fazer e colocar no grupo? Não. É você estudar o desafio até você conseguir responder o desafio sem precisar de voltar na administração. Você ouve a administração. Aí você ouve uma, ouve duas. Agora eu vou responder o desafio. Aí aí tem a pergunta lá. O que é tal, tal, tal? Aí qual que é o seu intuito? O intuito é você decorar aquela resposta, você inculcar aquela resposta. Então, o mesmo intuito que é para nós, né, o desafio, também é para as crianças, né? E eu falo com os irmãos, o desafio Kids, ele é muito bom
para todos nós, porque nós começamos a pegar alguns fundimentos básicos, né? Ah, é muito básico, irmão Shaul. É tão básico que hoje uma pergunta do desafio está desatualizada, né? Quem é o Cordeiro? Muitos responderiam Yahshua, mas não é Yahshua. O Cordeiro que morreu por nós é Yahweh visível. Lembrando que são 2 cordeiros, mas a pergunta ali especificamente quer dizer quem é aquele cordeiro que morreu por nós, né, no madeiro. Então, ali é Yahweh visível. Então, é essa necessidade de vocês encucarem, né? Então, é postado no sábado, pega a segunda, pega a terça, pega o domingo, vai fazendo as perguntas durante o dia. Olha, quem representa os planetas, até eles, por si só, encucar na cabeça. E quando ele encucar, quando a criança encucar na cabeça, ela não vai esquecer mais. Diferente de você pegar o desafio, ler para ela, ajudar ela a responder. Amanhã, se você perguntar ela de novo a mesma pergunta, desafio, ela vai esquecer, né? Ela vai esquecer. Então, o intuito é encucar. Assim seja, no nome de Yahshua, fica aqui minha dica para os irmãos, ok? Assim seja. Então, vamos invocar papai, no nome de Yahshua, para ir começar a nossa reunião, né? No nome de Yahshua, vamos pegar aqui a história de Elhana. Os irmãos vão ver que é maravilhoso, né? É um link maravilhoso, no nome de Yahshua. Assim seja, vamos invocar, então, no nome de Yahshua. Ó Yahshua, ó Yah, ó Yahshua, ó Yah, ó Yahshua, ó Yah, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Papai amado, papai querido, estamos aqui, papai. Mais uma reunião, papai, mais uma live, papai, dedicada a ti, papai. Nos dê o maná diário, papai, pois sabemos que nós colhemos porção dobrada, papai, todos os dias. Fale conosco, papai. Nos instrua, papai. Tire nossas dúvidas, papai. Inculque em nós, pai, a tua palavra, para que nós não venhamos esquecer, papai. Gratidão por tudo que tens feito. Abençoe os meus irmãos que estão na live, papai. Proteja os guarde. Abençoe essa semana, papai, que está entrando, papai. Nosso primeiro dia da semana entregamos a ti, papai, como todos os outros, papai. A nossa vida é dedicada a ti, papai. Nós vivemos para ti, papai. Gratidão por tudo, gratidão por fazer parte desse exército, gratidão por fazer parte do pequenino rebanho que tu escolheste, papai. Gratidão pela vida do teu mensageiro que tu colocaste à nossa frente, papai. Gratidão pela vida dos teus anciões, papai. Gratidão pela vida dos teus servos, papai. Gratidão por nós estar aqui nos alimentando na hora certa, papai. Gratidão por tudo. A palavra que sai dos nossos lábios é gratidão, papai. Gratidão eterna. Que o teu Espírito venha falar, papai, em nossos lábios hoje, papai, para poder aprender mais dos teus segredos, papai, da tua glória. Gratidão por tudo. Nos abençoe e nos guarde. Nos livre do mal, nos livre do homem mau. E que nós venhamos ser invisíveis aos olhos do inimigo essa semana, papai. No nome de Yahshua. E que assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja. Assim seja, irmãos. Olha, vamos lá. Na reunião de hoje, né, de domingo, reunião com o mestre, com o papai, e na reunião de ontem também, né? Na reunião de ontem, a gente aprendeu um pouco mais ali sobre Elhana, né? Aprendemos alguns segredos mais de Elhana, né? E Elhana é uma representação, né, de Micaial, do mensageiro de Filadélfia, né? Do mensageiro de Filadélfia. Agora eu quero perguntar, irmão Edial, qual é o nome do mensageiro de Filadélfia? O nome do mensageiro amado de Filadélfia é Arthur Eliezer. Isso, Arthur Eliezer. O nome dele é Arthur Eliezer. Por isso que a gente entende que quando Gabriel foi até ali, Zacariel, dar o nome, né? Dar o nome daquela criança que iria nascer, não foi dado o nome ali de nenhum da parentela dele. E sim foi dado um outro nome, que é Elhana, né? A mesma coisa é com o filho varão, que vem no final dos tempos. Não é dado o nome de nenhuma parentela, né? Nenhum antepassado, né? Nem de Ial. Por isso que o nome do mensageiro é
Arthur Eliezer, né? E o nome celestial é Micael. Entenderam, irmãos? Os irmãos não sabiam disso? Os irmãos sabiam disso, né? Não é possível, né? No nome de Alcha, ok? Porque muitos irmãos bugou a cabeça. Por quê? Uai, mas se o nome dele... Peraí, os irmãos pensaram assim, uai, mas peraí, mas o nome dele não é Micael? Não tem o nome o nome dele não tem Ial, Micael, significa semelhante a Ial? A gente tem que lembrar do personagem, do ancião que está aqui na Terra, ok? Os irmãos entenderam, né? No nome de Alcha. Agora a gente vai abrir em Lucas, Lucas 1. Todos abrem aí em Lucas 1. A Bíblia Yal Shalom, Lucas 1. Lucas 1. Lucas é o único evangelho verdadeiro, né? Inclusive, Lucas, ele no prólogo que ele já fala, né? Olha só, Lucas 1:1. Vou pegar Lucas do 1:1, só para mostrar para os irmãos que Lucas, né? Lembrando que a gente está numa live ao vivo, e essa live está indo para o YouTube. Então, o único evangelho que nós usamos é o evangelho de Lucas, né? Nós descartamos o livro de Mateus, de Marcos e de João, né? Não são evangelhos inspirados. O único evangelho inspirado é o evangelho de Lucas, ok? Por isso que logo no primeiro evangelho, na primeira palavra aqui, Lucas 1:1 diz assim, ó: visto que muitos já tentaram compor uma narração, tá vendo? Ó? Muitos tentaram. Não está essas tentativas. É no João, no Mateus, no Marcos. Por isso fala assim, ó, visto que muitos já tentaram, ó, uma narração dos fatos que cumpriram entre nós, conforme nos transmitimos, que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. A mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação de tudo, desde o princípio, escrever de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes, né? Esse é o único evangelho que tem um prólogo, né? Que o escritor dele, que é Lucas, ele mostra ali que ele fez o quê? Ele fez uma busca minuciosa, né? Para todos os fatos, e não deixou escapar nenhum ponto, né? Então, tudo que está escrito ali em Mateus, que não está em Lucas, é mentiroso, né? Está escrito em Mateus lá e não está em Lucas, é mentiroso. Então, a palavra fala que a mulher, ela misturou um pouco de fermento em 3 farinhas, né? 3 massas ali de farinhas, e tudo ficou levedado. Então, é para nós pegar tudo e descartar. Então, o único evangelho que nós seguimos é o evangelho de Lucas, né? E no evangelho de Lucas, a gente vai entender um pouquinho da vida de Elrana, para você ver a semelhança que tem com o mensageiro de Filadélfia, ok? Vamos começar lendo aqui desde o Lucas 1:5. Todos pegam aí, Lucas 1:5. Eu vou ler, só vou pegar aqui, eu estou numa outra tela aqui, só olhar Eu fiz uma pesquisa hoje, vou mostrar para os irmãos, ok? Ó, Lucas 1:5, diz assim, ó: nos dias de Herodes, né, rei da Judéia, o papai ensinou bem claro, rei da Judéia, que é rei de Ialda. Judéia é como se fosse a região de Aldá, rei da Judéia, região de Aldá, ok? Toda vez que falar Judéia, está falando da região ali de Aldá, ok? No dia de Herodes, rei da Judéia, lembrando que Herodes, ele era um edumeu, né? Ele não era um israelita, ele era um edumeu, né? Voltando aqui, ó, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacariel, da classe de Abias, da classe de Abias, ok? E o papai pediu para a gente poder pesquisar, né? A gente lembra da classe de Abias, a gente lembra das 24 classes ali dos anciões, né? Dos anciões. Eram 24 cadeiras, está escrito isso em 1 Crônicas 24, que foi dividido ali 8 classes para um lado e 8 classes para o outro. Quando falo um lado assim, são 2 personagens ali, que é o personagem que é Eleazar e o personagem que é Itamar. Esses 2 são filhos de Arão, né? Arão tinha 4 filhos. 2, eles morreram no mesmo dia porque apresentaram um fogo estranho, né? 2, Nadab e Abiú. E restaram os outros 2, né? Esses outros 2 eram Eleazar, então Eliezer,
e Itamar. Esses são as duas ali, né, que divide as 24 classes, né, dos anciões, né, as cadeiras ali também. E esse aqui dos sacerdotes, né, na verdade, os sacerdotes que representam os anciões, né? Quando a gente pega aqui, essa classe de Abias era uma das classes, né? Uma das classes. Aí o papai pediu para pesquisar. Era de qual? Se era de Itamar. Itamar, a gente lembra que tinha quantas cadeiras, irmã Leidiane? Itamar tinha quantas cadeiras ali dos 24? Parte papai Austin, irmão. Eu tinha 8. Isso, e Eleazar tinha 16, correto? Isso. Algum irmão pesquisou de qual Abias fazia parte? Paz e papai acha, irmão. Tchau. Fazia... Eu pesquisei, mas eu só coloquei lá que ele é da tribo de Alda. Ele é neto de Salomão. Não, nada a ver, irmã. Eu estou falando de outro. Irmão Natanael, você consegue colocar uma imagem que eu te mandei aí, aqui na tela, aqui, por favor? Consigo, você mandou no zap? Mas, Mandei no zap, olha aí. se você quiser compartilhar sua tela aí, dá também. Não, mas a minha tela, essa aqui está desligada. Ah, tá. A do PC. Você vai mandar Te mandei agora. Coloca aqui. no WhatsApp. Deixa eu colocar o WhatsApp espelhado meu aqui, peraí. Tá abrindo aqui. Se o papai pediu, irmão, para a gente poder pesquisar, os irmãos têm que ser rápido. Não é? Ele falou assim, não pesquise agora na reunião. Mas assim que você tiver o tempinho, você tem que pesquisar. Foi o que eu fiz. Ok? E vocês vão ver que tem um segredo maravilhoso. Tá vindo aqui, peraí. Mandei 2. Pode colocar o primeiro, depois a gente coloca o segundo, para os irmãos verem. Então, tinha 24, né? Só eram 24 classes, né? Era 16 de Eleazar, ou Eliezer, e 8 de Itamar, né? E Zacarial era uma das classes, que é a da classe Abias, né? E olha só o que está escrito. Os irmãos, olha para a tela aí, acompanha aqui na tela, ó. Um descendente de Eleazar, ó, o filho de Arão, de uma das 24 ordens que o sacerdócio foi dividido por Davi. A ordem de Abias era uma daquelas que não voltaram do cativeiro. Agora coloca outra, irmã. Quer dizer, então ele é descendente de quem? De Eleazar, ok? Ele era da ordem, da classe de Eleazar. Agora a segunda, ó. 1 Crônicas 1:24 relata como, no tempo de Davi, se organizou o serviço do santuário, do templo, né? Entre os filhos de Eleazar e os filhos de Itamar. Foram constituídos 24 turnos dos sacerdotes nessa total. Os de Eleazar estavam em maior número, 16. Os de Itamar eram apenas 8 turnos. As ordens do turno foi repartida por sorte, alternadamente, começando por Eleazar. Nesta lista, o turno de Abias, que seria o turno que permanecia Zacarial, permanece no 8º lugar. É muita coincidência, né? Gabriel, que é o 8º anjo, aparecer para Zacarial, que é do turno da classe de Abidias, que é o 8º também. Entendeu? É muita coincidência. Será que é coincidência isso? Não é coincidência. É tudo se linkando. Então, pode voltar aqui, irmão. Pode voltar na tela normal. O nome de Ausha. Então, a gente entendeu que Abias é do turno de Eleazar. E ele era ali o 8º. E aí, quem apareceu para Zacarial? O 8º anjo, Gabriel. Entenderam? Você está vendo que tem um link? Voltando à leitura, ó. Nos dias de Herodes... Oi. Paz de Ausha. Papai, ali, ficou muito baixo. Pergunta para o irmão Natanael
Nathaniel, se ele consegue voltar o primeiro slide. Bom, Nathaniel, coloca o primeiro slide, por favor, que eu te mandei aqui primeiro. Esse, papai. Isso. Aqui, ó. Tá me ouvindo? Tô. Lê para mim a segunda parte. A ordem de Abias era uma daquelas que não voltaram do cativeiro. Isso. Por quê? Porque ficou preso em Babilônia. Exatamente. Só volta no final dos tempos. Exatamente. Era um detalhezinho, mas como você está vendo os detalhes, viu que eles foram exilados? Eles foram exilados, exatamente. E não voltaram do cativeiro, né? Cativeiro de Babilônia. Tremendo. Os irmãos entenderam, irmãos? Pode voltar a tela, irmão Nathanael. Entenderam? Dá um joinha aí. Quer dizer, a ordem de Abias era daquelas que não voltaram do cativeiro. Quer dizer, só apenas no final dos tempos. Ok? Esse aqui foi só um detalhe que eu pesquisei e quis trazer aqui para os irmãos. Em nome de Alcha. Então, voltamos aqui na leitura de Lucas. Lucas 1:5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, né, rei de Alda, região ali da Judéia, de Aldá, houve um sacerdote chamado Zacariel, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava Isabel, tá? Sua mulher, descendente de Arão, quer dizer, eles são da tribo de Levi. Por isso que fala, ó, sua mulher, descendente de Arão. Arão é da tribo de Levi. Então, sua mulher, descendente de Arão, também é da tribo de Levi, ok? Chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Ial, né? Ambos eram justos diante de Ial. Ambos eram justos numa época da lei, que era muito difícil, né? A pessoa ali cumprir a lei aos pontos mesmo, né? E fala assim, ó, ambos eram justos. Se a palavra está falando que eles eram justos, é que eles eram o quê? Irrepreensíveis, né? E esse pai e essa mãe desse personagem que vai nascer, de Elhana, ele representa os pais também do filho varão, né? A gente vai adentrar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas só para os irmãos entenderem. Grava aí, eles eram justos, ok? Diante de Ial, ó, de modo irrepreensível, seguiam todos os mandamentos e estatutos do mestre. Ó, seguiam todos os mandamentos e estatutos do mestre. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada, né? O que é aqui? Isabel era estéril. Então, aqui está falando do pai e da mãe de Elhana. Elhana representa o filho varão, né? Micael. O pai de Zacariel aqui, que está representa o pai de Micael. Quem é o pai de Micael? Irmão José Pereira. O irmão José Pereira, você ouviu a live, você ouviu a ministração de hoje? Irmão, você tem que ouvir. Todo domingo que a gente pergunta, a minha ministração de domingo, eu vou pegar a ministração de domingo cedo. Então, se você já vem direto para cá sem ouvir a ministração de domingo cedo, você vai ficar perdidinho aqui, porque eu estou ruminando a ministração de domingo cedo. Então, você teve a tarde inteira para ouvir. Coloque Ial em primeiro lugar em todos os pontos, irmão. Em todos os pontos, coloque Ial em primeiro lugar. Se você não está aqui perto da gente, o áudio saiu, você tem que, na hora, ouvir. Aconteça o que acontecer, ouve o que houver, para e ouve o áudio. É muito importante para o seu crescimento, no nome de Alcha. Então, vou explicar para o irmão, já que o irmão não ouviu o áudio. Presta atenção, ó. Ambos eram justos diante de Ial. Ambos eram justos diante de Ial. Aqui está falando ambos quem? O pai e a mãe de Elhana. O pai e a mãe de Elhana. E Elhana representa o filho varão, Micael, né? Então, se representa, o pai e a mãe tem que representar outros personagens também. O pai de Elhana representa Ialcha, porque Ialcha é sumo sacerdote. O pai de Micael é Ialcha, que é o sumo sacerdote, ok?
Agora eu pergunto para o irmão José Pereira, quem representa a mãe de Micael? Segundo o que nós já temos aprendido aí, é Filadélfia. Isso, é Filadélfia, exatamente. É Filadélfia. Das 7 eras das igrejas, apenas 2 é irrepreensível, que é Esmirna, a era de São Paulo que já passou, e a era de Filadélfia, a era da mãe do filho varão. Vamos lá, Apocalipse 12? Deixa marcado aqui, vamos lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Ó, Apocalipse 12, 1 diz assim, ó, um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher, vestida com sol. Lembrando, quando a gente fala vestida com sol, a gente lembra que ela tem o quê? Tem a salvação, que é Yahusha, vestida com sol, Yahusha, Yah salva. Tendo a lua sob os pés, como um apoio, né? Como um apoio. Por quê? Porque Filadélfia vai ser cortada, como se fosse uma podação. E a lua ali vai estar subindo com ela, como raiz, né? Como raiz. Tendo a lua sob os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida, e gritava entre dores de parto, atormentada para dar à luz. Lembrando, né? A gente já fez esse estudo, que ela não estava gritando, atormentada, não. Por quê? Porque ela não passou por esse tormento aqui. Então, ela deu à luz sem sofrimentos. Inclusive, tem uma passagem que fala assim, ó, primeiro foi dado à luz e depois que vieram as contrações. Algum irmão vai procurar essa passagem para mim, que, se eu não me engano, está em Yahusha. Então, aqui, ó. Então, essa mulher aqui que deu, ó, versículo 5, ó, ela deu à luz a um filho varão, ó, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Ial e de seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, aonde Ial preparasse um lugar onde ela fosse alimentada por 1.260 dias. Então, essa mulher representa Isabel. Essa mulher aqui, que deu à luz o filho varão, representa representa Isabel. Abre lá de novo em Lucas. Lucas. Oi, irmão Saul. Oi. Quando fala que ela deu à luz sem ter dor de parto, é em Yahusha 66, 7. Vamos lá, então. Yahusha 66, 7. Rapidamente, vamos lá. Yahusha 66, irmã? Isso. 66, 7. Por quê? Porque Filadélfia está em tempos de vacas gordas, né? Não está tendo sofrimento para Filadélfia. Filadélfia não tem sofrimento. Então, ali, a mulher deu à luz, não teve sofrimento. Ali foi o dedo do teólogo, né? Como o papai já nos ensinou. Por quê? Porque aqui está, ó. Yahusha 66, 7. Ó. Antes de sentir as dores do parto, ela deu à luz. Antes que lhe sobrevieram as contrações, ela pôs no mundo um menino. Que menino? O filho varão, né? Ó, quem já ouviu tal coisa? Quem já ouviu acontecimento semelhante? Por acaso uma terra pode nascer em um só dia? Uma nação pode ser gerada em uma só vez? Pois em Sião, assim que sentiu as dores de parto, deu à luz a filhos. Mas o intuito aqui é que antes que viessem as contrações, ela pôs na terra, né, deu à luz a um menino. Que menino? O filho varão. Então, Filadélfia não teve ali, não estava atormentada para dar à luz, não, ok? Quem vai estar atormentada para dar à luz é Laodiceia, que aí, sim, né, vai estar em tempo de tribulação. Ok, irmãos? Vamos voltar lá em Lucas? Lucas 1. Então, entendemos que Ialhana representa o filho varão, representa Micael, ok? O pai de Ialhana representa Yahusha. O pai de Ialhana representa Yahusha. A mãe de Ialhana representa Filadélfia, né? É um filho muito amado pelos seus pais, ok? Muito amado. Quem é esse?
Quem é essa que sobe do deserto apoiado em seu amado? Voltando aqui, ó, no versículo 6. Ambos eram justos diante de Yahweh, de modo irrepreensível. Lembrando, Filadélfia é irrepreensível, né? Seguiam todos os mandamentos e estatutos do mestre. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Isabel era estéril, lembrando da figueira, a figueira estéril, né? A figueira estéril. Vamos abrir essa passagem aqui em Lucas, só para a gente poder ruminar, voltar aqui nesses pontos. Tá em Lucas, deixa eu lembrar aqui. A figueira estéril está em Lucas. Lucas 13, irmão. 13, é. 16. 13, 6, exatamente. Aqui, ó, a palavra-chave, ó, Isabel era estéril. E a parábola é a parábola da figueira estéril. Ai, irmãos. Ó, Lucas 13, 6. Contou ainda essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a era procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos eu venho buscar frutos nessa figueira e não encontro. Corto-a, porque há de tornar a terra infrutífera. Ele, porém, respondeu: mestre, deixa-me deste ano, para que eu cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez, dê frutos. Caso contrário, tu cortas. Essa é uma palavra que a gente tem trazido aqui nos últimos dias, né, irmão? Então, você vê que completa aqui com Isabel, que era o que? Era estéril. A mesma coisa que a figueira era estéril. Então, Isabel, ela deu um fruto. Teve um filho. A figueira também vai dar os seus frutos no nome de Yahweh, ok? Por quê? Porque o vinhateiro, que é Micaial, ele está trabalhando arduamente nessa figueira. Ele não está trabalhando na vinha, porque a vinha foi tomada. Ele não está trabalhando na vinha, ele está trabalhando na figueira. Então, é um trabalho árduo, irmãos. Trazendo o quê? Muitas mensagens para os irmãos crescerem. Trazendo o quê? Muito ensinamento. Eu falo para os irmãos, só não cresce quem não quer. Porque é ministração todos os dias. E se você seguir ali a ordem, se você seguir a sequência, irmão, o crescimento é claro. É claro, você vê irmãos que estão de longe, quando vem para Belo Horizonte, quando o irmão passa aqui, o meu irmão chega, às vezes, sem saber nada. Faz umas perguntas tão simples, os irmãos às vezes não sabem. Passa um mês, os irmãos já começam a aprender. Passa 2 meses, o irmão já está muito bom. Então, há necessidade de vir para Belo Horizonte para poder aprender. Há uma necessidade. De longe, boia. Eu falo que boia não é a mesma coisa. Os irmãos põem testemunho, os irmãos que vieram para Belo Horizonte. O crescimento deles é notório. Como é que o vinhateiro vai cuidar da figueira de longe? Como é que ele vai cuidar de longe? Não tem como cuidar. Ele tem que cuidar quando está o quê? Perto. Quando ele está perto, ele vai saber a sua dificuldade. Porque ele só vai saber a sua dificuldade quando você abre sua boca. Se você se mantém calado, ele não consegue entender. Ele ainda não tem a plenitude do Espírito que consegue ler os pensamentos igual o papai Yauch ali na vinda dele. Mas vai ter. Então, a necessidade de vocês virem, ok? Volta lá. De novo. Em Lucas. Pai Yauch, irmão Shaul. Pai Yauch, mãe Yauch. Você falou aí que a figueira dará seu fruto, né? Aham. Aí, se o irmão puder ler aí Provérbios 27, 18. Provérbios 27. Lê para mim, mãe. Lê para mim. E cadê sua imagem que eu não tô vendo? Você tem que colocar sua imagem. Você quer falar assim, botar seu rostinho aqui, ué. Eu vou ligar a câmera aí. Não tá funcionando direito, não. Tá vendo? Mas lê aí. Tá falando assim, ó. Quem cuida de sua figueira comerá dos seus frutos, e quem vela por seu mestre será honrado. Exatamente. Provérbios 27, 18. Lê de novo. Lê de novo. Provérbios 27, 18. Quem cuida de sua figueira
comerá dos seus frutos, e quem vela por seu mestre será honrado. No nome de Yahshua. Quer dizer, ele está a figueira, ele precisa, ele quer que essa figueira dê seus frutos, ok? Então, por isso que ele está trabalhando, ele está cavando, ele está pedindo, ele pediu, dê mais este ano, ou então dê mais um ano, mas na introdução que a gente leu aqui, dê mais este ano, né? Deixa eu trabalhar mais, né? Já estava trabalhando a figueira, então deixa eu trabalhar mais, deixa eu afundar as raízes, deixa eu colocar um adubo, que talvez ela dê o seu fruto. E ela vai dar o seu fruto no nome de Yahshua, porque a palavra fala, no nome de Yahshua, ok? Volta lá em Evangelho de Lucas 1, versículo 7, novamente. 1, versículo 7. Não tinha filhos, né? Isabel e Zacarias não tinham filhos, não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Quando fala que os dois eram de idade avançada, qual outro personagem que a gente lembra, irmã Cida? Quais são os dois outros personagens que nós lembramos? Quando fala assim, os dois eram de idade avançada. Paz o Pai Alto, irmão. Abraão e Sara. Abraão e Sara. Vamos abrir lá em Yahshua 51. Exatamente, Abraão e Sara. Vamos abrir lá, então, em Yahshua 51. Deram um filho, o quê? Em idade avançada. Idade avançada. Vamos abrir em Yahshua 51. Vocês estão vendo, irmãos, que um versículo a gente leu um tanto de lugar que nós já fomos? Um tanto de lugar, vai ali. É assim que a palavra fala. Porque a Escritura, ela não é de particular interpretação, né? Ela não é de particular interpretação. Então, você vê que a palavra vai conversando, e vai, a idade avançada. Quem eram os outros dois personagens de idade avançada? Vamos ler aqui, Yahshua 51. Ouve-me, vós que estáis à procura da justiça, vós que buscais a Ial, olhai para a rocha que fosse talhado, e para a cova que fostes extraídos. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Para Sara, aquela que vos deu a luz. E Sara, ela deu a luz a quem? Irmã, deixa eu ver aqui, uma pergunta muito simples, né? Mas, deixa eu ver aqui. Irmão Sandro, quem que Sara deu à luz? Irmão Shaul, tá ouvindo? Vai de Alcha. Tá ouvindo? Vai de Alcha, tá ouvindo? A Isaac. A Isaac. Exatamente. A Isaac, ao filho da promessa. Quando a gente lembra de Isaac, a gente lembra ali do sacrifício. E ao pediu a Abraão o seu filho, o único. Pediu a Abraão o seu filho, o único. Né? E Abraão negou? Não. Abraão falou assim, não, vou te dar ele. Seja feita a tua vontade. E aí, quando foi para ser sacrificado, quando ele levou ali Isaac para ser sacrificado, Isaac foi o quê? Foi livrado da morte. Um outro cordeiro, o cordeiro morreu no lugar dele. Então, por isso que nós entendemos, na reunião de hoje, já estávamos entendendo, mas hoje foi reforçado, que aquele que morreu, aquele cordeiro que morreu por nós no madeiro, é Ial visível. O pai morreu pelo filho. O pai morreu pelo filho. Mas Ial queria o filho. Ial pediu Isaac a Abraão. Me deu o seu filho, o único. Você está vendo que lá em Alhana está falando que os dois eram de idades avançadas. Outro personagem que também representa esse de idade avançada é Isaac, que ele foi gerado ali quando os pais também eram de idade avançada. Os dois têm uma ligação
Nada está à toa, irmãos. Nada está à toa. É tudo linkando, é tudo encaixando, é o ensino encaixando perfeitamente. Então, Elhana, ele também representa Isaac, que representa o filho varão, que foi pedido, ó, me dá o filho, me dá o seu filho único. Ele não, falou assim, ó, toma, eu vou te dar o meu filho. Naquele momento ali, na hora que o cutelo ia descer, o anjo fala, não, agora eu vi que realmente você iria dar. Eu vou providenciar um outro cordeiro. Então, uma representação de Ial visível vindo nessa terra, sendo sacrificado no lugar do seu filho. Entenderam? Agora vamos voltar lá em Lucas. Volta lá em Lucas. Agora vamos pular aqui para o versículo 8. Ora, aconteceu, ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Ial, no turno da sua classe, coube-lhe por sorte, conforme de costume sacerdotal, entrar no santuário, no templo, né, para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo estava fora, em oração, na hora do incenso. Apareceu-lhe, então, o anjo do mestre. Ó, o anjo do mestre. Quem é esse anjo do mestre? Gabriel. De pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, ao anjo, o anjo disse para ele, não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará um filho, a qual porá o nome dele de Elhana. Colocar o nome dele de Elhana. Terás alegria e regozijo. Muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do mestre. Não beberá vinho, nem bebida embriagante. Ficará pleno do espírito de Ial, ainda no seio de sua mãe. Ficará pleno do espírito de Ial, ainda no seio de sua mãe. E converterá a muitos. E converterá a muitos dos filhos de Israel ao mestre, seu Ial. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Raial, com o espírito e o poder de Raial, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e aos rebeldes a prudência dos justos, para preparar ao mestre um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo, de que modo saberei disso? Pois eu sou velho, minha esposa é de idade avançada. Respondeu ao anjo, eu sou Gabriel, assisto diante de Ial, e fui enviado para anunciar essa boa nova. Eis que ficarás mudo, sem poder falar, até o dia que tudo isso acontecer, porquanto não creste em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Hoje, a gente consegue entender, né, que o quê? Que Gabriel, ele não tem muita paciência. Gabriel não tem muita paciência. Gabriel, ele olha para vocês e já fala assim, olha, já se passaram 3 anos, já era para essas pessoas aqui estar maduras. Já o papai, ele olha para vocês como uma criança. Gabriel olha para vocês como adultos. E nas ministrações do nosso amado irmão, ele acha que vocês são adultos. E você vê aqui, olha, que deixa bem claro, quando ele trouxe aqui a mensagem aqui para Zacarias, ele pensou assim, olha, ele é sacerdote. Ele, no mínimo que ele tem, ele não está entrando ali dentro, oferecendo orações. Então, quando levar a palavra, ele já tem que crer imediatamente. Ele tem que crer o quê? Imediatamente.
Então, isso é a condição de hoje. Muitas das vezes, a reunião de sábado é uma reunião que é o quê? O irmão traz muita mensagem, só que vocês ficam o quê? Boiando, não captam os pontos principais da mensagem. E eu peço para os irmãos, na administração de sábado, os irmãos, fiquem atentos. Fica atento, eu já aconselhei a igreja que toda administração que os irmãos forem entrarem, que os irmãos entrem, esquece de tudo ao redor. Foque no ministrante. Foque no ministrante, para que você venha aprender a palavra que está sendo trazida ali pelo ministrante, no nome de Yahshua. Então, quando Gabriel ele apresenta a Yohana, a Zacariel, ele fala, você vai colocar o nome de Yohana no seu filho. É uma representação do filho varão. O filho varão não tem o nome dos antepassados, ou até mesmo do pai dele. Porque, olha só para você ver, Zacariel já era velho, já era muito velho, não tinha filho. O sonho dele, com certeza, deveria ter o quê? Um filho. Então, tem a honra de um pai dar o seu próprio nome para o filho, né? Só que ele fez o quê? Ele fez a vontade de Yahweh, por intermédio ali de Gabriel, que enviou e falou que o nome seria o quê? Yohana. O nome seria Yohana. Então, o mensageiro de Filadélfia, o filho varão, ele não tem o nome do pai, por esse motivo. E é muito maravilhoso a gente entender isso. Que aí, muitas vezes, a gente pensa, por quê? Aí vem o irmão e traz a mensagem, aí fala assim, realmente, tem na palavra o porquê que não tem o nome do pai. Né? Continuando. Versículo 21. O povo esperava por Zacariel. Admirado com sua demora no santuário, quando saiu, não lhe podia falar. Compreenderam que tiveram uma visão no santuário. Falava-se com sinais e parecia mudo. Completando os dias do seu ministério, voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu, né, e se manteve oculta por 5 meses, dizendo, isto fez por mim o mestre, quando se designou retirar o meu opróbrio perante os homens, minha tristeza, minha vergonha, né, por não ter filhos. Então, Isabel o quê? Isabel ali ficou grávida. Aí, aqui embaixo, fala da anunciação ali que Gabriel fala para Miriam, que ela teria um filho, né? Que era o filho, chamaria Yahshua. Ele seria filho do Yahweh Altíssimo. No versículo, abre aí, versículo 36. No versículo 36, Miriam, ela fala, né? Então tá bom, que assim seja, né? Ela não retruca ali igual Zacariel. Então, ela não ficou muda. Gabriel não deu uma certeza para ela ali, né? Aí, no versículo 36, aí ela fala assim, o próprio Gabriel fala assim, também Isabel, sua parentela, concebeu um filho na velhice. Este é o seu 6º mês para aquela que se chamava estéril. Quando a gente lembra do 6º mês, a gente lembra da 6ª era, Filadélfia, a qual Isabel representa, por ser aquela mulher estéril. Filadélfia era o que? A figueira estéril. Então, aqui fala assim, também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E esse é o 6º mês para aquela que se chamava estéril. Para Ial, com efeito, não há nada impossível. Disse então Miriam, eu sou sua serva, mestre. Faça em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Então, irmãos, fica bem claro, depois que eu falei, que Filadélfia, Isabel representa Filadélfia, que era estéril. E por isso fala assim, que... Por que fala de 6º mês? Porque logo no 6º mês. Porque quando Gabriel foi trazer ali a mensagem para Miriam, mostrando que ela daria também, que iria vir um embrião e colocar dentro da barriga dela, por que logo Isabel estaria com 6 meses? Por que não poderia ser 5, 4, 3, 7, 9?
Por que não? Porque 6 quer mostrar algum ponto, e é mostrando que o link é com Filadélfia, ok? Então, Iohanna, ele representa o mensageiro de Filadélfia, filho de Isabel, que representa Filadélfia, ok? Agora a gente vai pegar essa passagem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Lucas 7, versículo 18. Lucas 7, 18. Paz de Alcho, irmão Shaul. Paz de Alcho, irmão. Tudo bem, irmão Shaul? Paz de Alcho. Paz de Alcho. O irmão falando aí da figueira estéreo, de Isabel, que era estéreo. Lembrei também de Raquel. Raquel também era estéreo aqui, que fala aqui em Gênesis 29. Raquel também era estéreo, né? Exatamente. E Raquel também representa Filadélfia, né? E deu à luz. Exatamente. Abram aí. Lucas 7. Vamos ler. Antes de abrir Lucas 7, deixa eu marcar Lucas 7 e volta aqui em Lucas 3. 3:1. Volta aqui em Lucas 3:1. Rapidamente. Só para a gente mostrar que realmente representa o filho varão. Todos abriram? Ó, diz assim, ó. No ano 15º do império de Tibério César, quando Ponto Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, da Transconitis, Lisinias, tetrarca de Abilene, sob o pontificado de Anás e Caifás, a palavra de Ial foi dirigida a Iohanna, filho de Zacarial, no deserto. Ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras dos profetas de Alcha. Vós que clama no deserto, preparai um caminho do mestre, tornai retas suas veredas, que todo vale seja aterrado, toda montanha ou colina seja abaixada, vias sinuosas transformarão em retas, os caminhos acidentados serão nivelados. Em toda a carne verá a salvação de Ial. Ele dizia às multidões que vinham ser batizadas por ele, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que há por vir? Produzi então frutos dignos de arrependimento, e não começais a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, pois eu vos digo que até mesmo dessas pedras Ial faz suscitar filhos de Abraão. O machado está posto à raiz, e a toda árvore que não produziu bom fruto será cortada e lançada no fogo. E as multidões o interrogavam: o que devemos fazer? Respondia: quem tiver 2 túnicas, reparte com aquele que não tem. Quem tiver o que comer, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e disseram: mestre, que devemos fazer? Ele disse: não deveis exigir nada além do que for prescrito. Os soldados, por sua vez, perguntaram: e nós, o que precisamos fazer? Disseram-lhe: a ninguém molesteis com extorsões, não denuncieis falsamente e contentai com que vosso soldo. Como o povo estivesse na expectativa e todos cogitavam em seus corações se Iohanna não seria uma Machia. Presta atenção. Como os povos estiverem na expectativa, todos cogitavam em seus corações se Iohanna não seria uma Machia.
E Elrana tomou a palavra e disse a todos: eu vos batizo com água. Ó, eu vos batizo com água. Mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Ele vos batizará com o espírito de Ial e com o fogo. E a paz está em suas mãos. Limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no seu celeiro. A palha, porém, ele será queimado no fogo inextinguível. E com muitas outras exortações, continuava a anunciar a boa nova ao povo. E Johannes estava anunciando o quê? A boa nova ao povo. A boa nova, com muita o quê? Exortação. Será semelhante com o mensageiro de Filadélfia? Com muita exortação. Ok? Agora eu vou explicar um pouco para vocês. Quando a gente pega aqui, a gente entendeu que Elrana é uma representação de Micael, ok? E vem um outro depois de Micael. Vem um outro depois de Elrana, que é Ialcha. Só que nós aprendemos que aquele que veio é Ial visível. Então, Elrana preparou um caminho para Ial visível, ok? E Elrana preparou um caminho para Ial visível. Porque ele veio com o nome de Ialcha. Mas foi Ial visível que veio, ok? No final dos tempos, vem o mensageiro de Filadélfia. Ele vem preparar um caminho para Ial visível também. Por quê? Porque você imagina se só viesse no final. As pessoas iam pensar, quem está vindo ali é Zeus. Esse aí é Zeus, porque ninguém conhece o nome. A Terra, ninguém conhece esse nome. O nome de Ial. Então veio Elrana, que é uma representação do mensageiro de Filadélfia, que ele veio trazendo o quê? Veio trazendo as boas novas, o evangelho, mostrando a todos quem é Ial, quem é o herdeiro, explicando tudo para eles. Para quê? Para quando viesse Ial, quando vinha Ial, eles tivessem o quê? Preparados para poder receber ele. Entenderam? Ficou fácil de entender? Agora vai lá em Lucas 7. Lucas 7, 7:24. Não, 7:18. Lucas 7:18. Os discípulos de Elrana informaram de tudo isso, né? E Elrana, chamando dois deles, enviou ao mestre perguntando. E Elrana enviou 2 discípulos ali a Ialcha. És tu aquele que adivinha ou devemos esperar o outro? Os homens chegando junto dele disseram. E Elrana mandou-lhe perguntar se é aqueles que adivinha que deveria vir ou devemos esperar o outro. Neste momento, ele curou muitos de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos e restituiu a vista de muitos cegos. Então lhe respondeu: Ide, contai a Elrana o que vedes e ouvistes, que o cego recupera as vistas, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Ressuscita? Não, revive. E aos pobres é anunciado o evangelho. Feliz é aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Tendo partido os enviados de Elrana, Ialcha começou a falar às multidões a respeito de Elrana. O que forem ver no deserto? Um caniço agitado por vento? Mas que fosse ver um homem vestido com vestes finas? Ora, aqueles que usam vestes suntuosas e vivem em delícia estão nos palácios reais. Então, que foste ver um profeta? Eu vos afirmo que sim, mais do que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro, eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o caminho diante de ti. Digo-vos, dentre os nascidos de mulher, não há maior do que Elrana, mas
o menor do reino é maior do que ele. Isso faz um link com Gálatas 4. Vamos lá, em Gálatas 4. Gálatas 4. Aqui fala, ó, digo-vos que dentro da nascido de mulher não há maior que Elrana, mas o menor do reino é maior do que ele, né? Porque viria um que seria semelhante a Elrana, que prepararia o caminho para Ial novamente, porque tudo que foi, volta a ser. Não há nada de novo debaixo do sol. Então, se no passado teve um que preparou o caminho para Ial visível, quando ele foi morto no madeiro, no final dos tempos, antes da vinda dele, tem um que prepara o caminho dele. E esse é o mensageiro de Filadélfia, que é uma representação de Elrana, que batiza com água. Nós hoje não estamos passando pelo fogo, irmãos. Nós hoje estamos sendo lavados. Nós não estamos passando pelo fogo, nós estamos sendo lavados, porque estamos com o anjo das águas. Por isso que lá em Lucas, fala assim, ó, quando você chegar na cidade, você vê um homem carregando uma talha, uma bilha de água, seguiu, e entrai na casa que ele entrar. Que casa? O templo celestial. Ali será preparada uma sala no andar superior, né? Uma sala com almofadas. Para quê? Para o nosso descanso, ok? Estão entendendo? Dá um joinha se estão entendendo aí. Agora, vamos lá em Gálatas 4. Aqui fala, ó, o menor do reino é maior do que ele, né? Gálatas 4, 1. Diz assim, ó. Ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, nada se difere do escravo. Ele fica debaixo de tutores e curadores, até a data estabelecida pelo pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estava reduzida à condição de escravo, debaixo dos elementos do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Ial enviou seu filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebesse a adoção filial. É por isso que sois filho. Enviou Ial ao vosso coração o espírito do seu filho, que clama, Abba, Pai. De modo que já não és mais escravo, mas filho. E se és escravo, também é herdeiro, graças a Ial. Então, aqui o link aqui, ó. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Ial o seu filho, nascido de mulher. Nascido de mulher, fazendo um link com Elrana. Digo, dentro, nascido de mulher, não é maior do que Elrana, mas o menor do reino é maior do que ele. Ok? Os irmãos entenderam? Então, a representação de Elrana com a representação do mensageiro de Filadélfia, pegando todos os pontos. A mãe de Elrana, Isabel, representando ali Filadélfia, a figueira estéril que deu seu fruto. O pai, Zacariel, representa Ialcha, que é o que? Um sumo sacerdote, né? Toda a vida ali de Elrana, que batizava com água, e o mensageiro de Filadélfia é o anjo das águas. Tudo link, irmãos. Tudo linka. Não tem como falar assim, ó, não entendi esse ensino. Se não entendeu o ensino, é porque faltou alguma reunião e não ruminou de novo. Entenderam? Nome de Ialcha? Ok. Aqui tudo bem. Então, nós vimos um pouco da história daquele que prepara o caminho para Ial. Agora a gente vai lá em Oséias 6. Agora a gente vai ver Ial. Nós vamos ver aquele que preparou o caminho para Ial. Agora a gente vai ver Ial. Oséias 6. Oséias 6:1. Vamos pegar Oséias 6:1. Oséias 6:1. Todos abram aí.
Todos abriram? Posso ler? Ó. 20. Retornemos a Ial, porque ele nos despedaçou, ele nos curará. Ele nos feriu, ele nos ligará a ferida. Faz um link com Zacariel 13. Que feridas são essas no seu peito? Você lembra? Que feridas são essas no seu peito? Aqui fala assim, ó, ele vos feriu, ele vos ligará a ferida. Depois de 2 dias vos fará reviver. No terceiro vos levantará. Faz um link com Apocalipse. Apocalipse 12 e Daniel 12. Ó, versículo 3. Conheçamos e corremos atrás do conhecer a Ial. Ó, conheçamos e corramos atrás do conhecer a Ial. Abram lá em Apocalipse 19. Conheçamos, grava aí. Conheçamos. Apocalipse 19. 19, 11, né? 19, 11. Só lembrando, estamos hoje no tempo de vacas gordas. É o sonho ali do faraó, né? O faraó teve um sonho e apenas quem? Apenas José conseguiu interpretar, né? Através do espírito de Ial. Tinha ali vacas gordas e vacas magras, né? Então, estamos hoje no tempo de vacas gordas. Vai vir sobre essa terra o tempo de vacas magras. A tribulação não é de 7 anos, conforme as pessoas, as denominações ensinam, né? Até mesmo Mensageiro de Sardes ensina. Não é 7 anos de tribulação, né? São 3 anos e meio, porque a palavra deixa bem claro que é dada autoridade para o antimachia de 42 meses, que são o quê? Que são 3 anos e meio. Não tem nenhuma palavra que confirma que uma tribulação de 7 anos. Né? 7 anos é a plenitude dos filhos de Yahshua na terra. Né? Tanto nós, agora, quanto agora entendemos, aqueles que sair dela, povo meu, também vão ficar por 3 anos e meio, que é 1.260 dias, também na tribulação. Então, a plenitude de 7 anos é dos filhos de Yahshua nessa terra, ok? Entenderam? Então, nesses 3 anos e meio que tiver acontecendo na tribulação, é a mesma coisa ali que aconteceu em Raial. Raial, no tempo ali de Jezabel e Acabe, Raial fechou o céu, que a palavra fala em Tiago 5, ele fechou o céu para que não chovesse durante 3 anos e meio, né? Durante 3 anos e meio. Então, não tinha chuva, tinha uma seca durante 3 anos e meio. Essa é uma representação da tribulação, né? E durante esses 3 anos e meio, lá, né, em Raial, ele teve o quê? Ele fez um desafio ali, né? Ele fez um desafio no Monte Carmelo, né? Era ele sozinho contra 450 profetas de Baal, né? Para saber qual era o verdadeiro. Aquilo ali é uma representação de quê? De quando nós subirmos em Apocalipse 12, nós derrubar Satanás, as pessoas das denominações, elas vão começar a orar no nome de Jesus, no nome de Deus, no nome de Aparecida, etc. Só que não vai ser respondida. E aí ela fala assim, ó, opa, tem alguma coisa de errado. Por que eu não estou sendo respondido? Mas vai ter aqueles que vão ser respondidos, mas vão ser respondidos fácil. Invocou, respondeu. Não, eles vão ter que ter perseverança. Mas vão ser respondidos, mas vão ter que ter perseverança. Ok? Então, lembrando, não vai ter chuva durante a época da tribulação, ok? Irmão Charles, não vai ter chuva física? Aí eu já não sei. É o que a gente está falando das coisas espirituais, ok? Agora vamos abrir aqui, ó. Aí eu pedi para gravar lá. Conheçamos, né? Que eu pedi para gravar. Agora vamos abrir aqui, ó. Apocalipse 19, 11, ó. Vi então o céu aberto. Eis que apareceu um cavalo branco,
cujo montador se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Sob sua cabeça há muitos diadema. Traz o nome que ninguém conhece, exceto ele. Por isso que lá em Oséias fala, volta lá, deixa marcadinho assim, ó, com a mão assim, ó. Aí vai para um lado e para o outro assim, ó. Deixa marcadinho aqui, ó. Conheçamos, corramos atrás do conhecer a Ial, ok? Conheçamos. Aqui ele fala, ele traz um nome que ninguém conhece, exceto ele, ok? A gente vai abrir em, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, é Salmos 45, amado irmão? Não, não é lá ainda não. Nós vai lá, mas não é lá ainda não. Deixa eu ver aqui qual que é. Salmos 68, 4. 68, 4. Aqui fala assim, ó. Vi então o céu aberto. Apareceu um cavalo, cujo montador se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chamas de fogo, sua cabeça há muitos diademas. Traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste o manto embebido de sangue. O nome que é chamado é palavra de Ial. O exército do céu acompanha em cavalos brancos, vestido com linho de brancura resplandecente, ok? Aqui fala que leva um nome, carrega um nome que ninguém conhece. Carrega um nome que ninguém conhece. Um cavaleiro que vem o quê? Do céu, né? Agora vamos lá em Salmo 68, 4. 68, 4. Todos abriram? Salmo 68, 4. Ó, diz assim, ó. Mas os justos se rejubilam, exaltam na presença de Ial. Na alegria, eles se rejubilam. Cantai a Ial, tocai o seu nome. Abri caminho ao cavaleiro das nuvens. Grava aí, ao cavaleiro da nuvem. Seu nome é Ial. Exaltai na sua presença. Então, aquele nome que ninguém conhece é esse nome aqui, ó, Ial. Ele carrega o nome que ninguém conhece. Qual? Ial, porque é o link exato aqui, ó. Abrir caminho ao cavaleiro das nuvens. O seu nome é Ial, ok? Ao cavaleiro das nuvens. Ao cavaleiro das nuvens. Agora volta lá em Oséias. Grava aí. Cavaleiro das nuvens. Volta lá em Oséias 6. Oséias 6. 6, 4. Lembrando, na tribulação vai estar o quê? Uma seca, uma escassez, ok? Uma seca, uma escassez. Aqui fala assim, ó. Conheçamos, corramos atrás do conhecer a Ial. Somos nós, nos cavalos brancos, logo atrás do cavaleiro ali, ó. Corremos atrás do conhecer a Ial. Ó, certa como a aurora é a sua vinda. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá a nós como chuva. Ó, ele virá a nós como chuva, como aguaceiro que ensopa a terra. Por quê? Porque naquela vinda dele, de Apocalipse 19, a terra vai estar o quê? A terra já vai ter passar por 3 anos e meio de seca. A terra vai estar seca. Então, a nossa vinda, a vinda dele é como água, né? A vida dele é como água, como um aguaceiro, como chuva, como aguaceiro que ensopa, ok? Os irmãos pegaram, gravaram? E então, o cavaleiro lá, ok? O cavaleiro das nuvens, ok? Salmos 68, o cavaleiro das nuvens. Agora, abram aí em 1 Reis 18, 1 Reis 18, 41. 1 Reis 18, 41.
1 Reis 18:41. O cavaleiro das nuvens. Grava aí. Cavaleiro das nuvens. 1 Reis. Quando a gente lê aqui, depois os irmãos podem ler 1 Reis 18 completa, aqui já vai ter passado a seca, né? Aqui está acabando a seca, né? Aqui já passou o desafio ali do Carmelo, né? O desafio ali no Carmelo, onde que eles estavam invocando Baal, e Raial invocava Ial. Aí tem o fim da seca. Olha aqui, ó, versículo 41. O fim da seca. O fim da seca é uma representação do quê? Da água caindo, né? Ele vem como a chuva, o fim da seca. Ele vem como a chuva. Eu pedi para gravar. Grava aí. O cavaleiro das nuvens. Olha aqui. Disse Raial a Acabe: sobe, come e bebe, pois estou ouvindo o barulho da chuva. Enquanto Acabe subia para comer e beber, Raial subiu ao cume do Carmelo. Prostou-se em terra, pôs o rosto entre os joelhos. Disse a seu servo: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: nada. E Raial disse: retorna 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: eis que sobe do mar uma nuvem. Eis que sobe do mar uma nuvem, pequena, como a mão de uma pessoa. Então Raial disse: vai. Disse a Acabe: prepara o carro e desce para que a chuva não te detenha. No instante, o céu se escureceu com muitas nuvens e ventos. Caiu uma forte chuva. Olha a chuva lá, olha o cavaleiro das nuvens aí. Olha o cavaleiro das nuvens. Depois da seca, vindo aqui a chuva. Aqui, ó. No instante, o céu escureceu e muita nuvem. O vento caiu sobre a chuva. O vento caiu, uma forte chuva. O vento caiu, uma forte chuva. É o cavaleiro das nuvens. Por quê? Porque o servo ali de Raial, quem é esse servo de Raial aqui, irmão Murilo? Quem é o servo de Raial? Ô, meu irmão, eu esqueci o nome dele. Esqueceu o nome dele, irmão? Foi. O servo de Raial, você esqueceu o nome dele? É o nome do seu pai? Como é que você esquece o nome do seu pai? Ah, meu pai é Yalcha. Então, é Yalcha, Eliseu. Não pode esquecer isso. Não pode esquecer. Então, irmãos, olha só, olha o jogo de palavras. Olha o jogo de palavras. Lá fala assim, ó. Lá fala o cavaleiro das nuvens. O cavaleiro das nuvens é quem? É Ial. O cavaleiro das nuvens é Ial. E aqui fala assim, ó, que teve uma nuvem do tamanho de uma mão humana, pequena, aí depois transformou em muita nuvem, caiu a chuva. Ali foi o fim da seca. Então, a vinda de papai Ial visível é no final da tribulação. Entenderam? Algum irmão falou alguma coisa aí? Eu ouvi. Foi Foi, irmã... Oi, irmã Silvana. Foi, é porque eu ia pedir para se tentar, mas era Eliseu que eu ia responder mesmo. É, Yalcha Eliseu, exatamente. Exatamente. Entenderam, irmãos? Algum irmão quer fazer um adendo? Algum irmão quer fazer algum adendo? Não? Compreenderam? Eu só queria pegar essa palavrinha-chave do cavaleiro das nuvens, vindo ali como chuva, né? É uma representação do fim da seca, ali da época de Raial. Quando acabou o fim da seca, veio o quê? Veio uma nuvem para a chuva, né? E derramou chuva sobre a terra. É uma representação ali de Oséias 6, que fala assim, ó, ele virá como chuva. Faz um link com o Salmo 68, que ele fala que ele é o cavaleiro das nuvens. É tudo ok, encaixando o ensinamento, ok? Irmão Robson, quer falar alguma coisa, irmão Robson? Pai de Alcha, meu show. Pai de Alcha. Meu show, dentro do assunto que você estava falando aí, eu não lembro de a gente ter trazido o ministrado desse versículo, mas vamos dar uma olhada
Zacarial 10:1, para ver se faz conexão, né? Ele está falando da chuva que virá no final do tempo, né? Vou dar uma olhadinha. Lê para mim aí, deixa eu ver. Aí pega um contexto em cima, né? Mas só o versículo aí. Pedi a Iau a chuva, e no tempo das chuvas tardias, é Iau quem fez a tempestade. Ele lhe dará o aguaceiro a cada uma erva no seu campo. Pedi a Iau a chuva. No tempo da chuva tardias, é Iau que faz as tempestades, e lhe dará o aguaceiro a cada erva do campo. Porque mas é tipo isso mesmo, irmão. Exatamente isso. Faz um link com o aguaceiro ali, né? Ele virá como um aguaceiro que ensopa. É exatamente, link com Zacarial 10. Entenderam, irmãos? Entenderam? O nome de Alcha? Então tá. Então aqui foi o quê? Aqui foi um esquentar motores. Só para pegar alguns pontos aqui no nome de Alcha. Agora eu quero que os irmãos abrem 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1. Não, primeiro 1 Timóteo, antes, 1 Timóteo 2 Timóteo 2:15. 2:15. Nós estamos ruminando a mensagem de hoje, irmãos, mais cedo. Eu estou pegando alguns pontos, trazendo mais alguns adentro, né? Para ver se os irmãos inculcam na cabeça o ensinamento de mais cedo, ok? E os irmãos estão entendendo? Dá um joinha aí se está entendendo. O nome de Alcha. 2 Timóteo 2:15. Ó. Procure apresentar-se a Iau como um homem provado. Provado aonde? Provado no deserto. Procuras apresentar a Iau como um homem provado. Aonde? No deserto. Trabalhador que não tenha que se envergonhar. Que dispensa com retidão. Não é a palavra certa essa, não. Vamos pegar na King James aqui. Vamos pegar na King James, ó. Não, vou pegar, acho que, se não me engano, é a NVI. Deixa eu pegar aqui a NVI. 2 Timóteo. 2 Timóteo 2, versículo 15. Aqui, ó, essa tradução tá boa, a NVI tá boa, ó. Procure-se apresentar-se com a Iau provado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra, ó, que maneja bem a palavra corretamente, na verdade. Voltando aqui, ó. Evita palavreados vão e ímpios. Evita palavreados vão e ímpio. Já que os que praticam progredirão na impiedade. A palavra deles é como gangrena, ou traduções como câncer, né? A palavra deles são como câncer, que corrói, entre as quais se acham Emineu e Fileto. Eles são os que desviam a verdade, dizendo que a ressurreição já se realizou, pervertem a fé de vários. Quando fala que eles são como Emineu e Fileto, eles desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já se realizou. No começo da live, eu estava trazendo ali que o evangelho único verdadeiro é o de Lucas. E no evangelho de Mateus, né, nem posso dizer que é evangelho, mas ali no livro de Mateus, ali fala que quando teve a papai voltou ali, não é, mas Jesus Emanuel voltou, ele ressuscitou alguns que até andaram pela cidade. É esse evangelho que esses dois aqui, ó, que Emineu e Fileto estavam trazendo para a igreja, um evangelho fermentado, né, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, né? E grato a Iau, acho que temos o evangelho verdadeiro que não tem nada disso, né? Que não tem nada disso. Por quê? Porque na hora que falasse ali que a ressurreição já tinha acontecido, ia esfriar a fé daqueles de Esmirna. Por quê?
Olha só, a carta de Esmirna fala assim, ó. Vamos lá na carta de Esmirna? Rapidamente? Pode não, eu vou ver. Oi. Mateus 27, 52. É Mateus 27, 52. Fala assim que eles apareceram na cidade, né? Foram vários ressuscitados e estavam andando pela cidade. Aí aqui em Esmirna, ó, aí fala lá, ó, fala assim que eles pervertem a fé de vários. Por quê? Porque na carta de Esmirna fala assim, ó, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, assim diz, o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indigência e as blasfêmias de que alguns se afirmam e audizem não são. Pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que irá sofrer. Eis que o diabo vai lançar algum dentre vós na prisão, para ser expostos a provas. Terei uma tribulação de 10 dias. Mostrar-te-é fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Entendeu? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. Aqui na carta de Esmirna já fala assim, ó, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. O que é a coroa da vida? A vida, a ressurreição. Só que aqueles dois ali já estavam pregando a ressurreição, que a ressurreição já tinha acontecido, matando a fé de alguns. Ó, por quê? Porque então não precisa morrer, porque a ressurreição já aconteceu. Então não precisa morrer pela palavra. Por quê? Porque a ressurreição já aconteceu. Entenderam, irmãos? Esse detalhe? Ok? Continuando. Versículo 19 aqui de 2 Timóteo 2. Versículo 19. Não obstante, o sólido fundamento colocado por Ial permanece marcado pelo selo dessa palavra. O mestre conhece os que lhe pertencem. E ainda, aparte-se da justiça todo aquele que pronuncia o nome do mestre. Numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para uso nobre, outros para uso vulgar. Versículo 22, aqui, ó, o que eu quero é o versículo 22, a parte mais importante, ok? Foge das paixões da mocidade, da murico, e etc, etc. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o mestre. Repele as questões insensatas e não edificativas. Tu sabes que elas geram brigas. Ora, o servo do mestre não deve brigar, deve ser manso para com todos, competente no ensino, paciente na tribulação. Paciente na tribulação. Quando fala paciente na tribulação, quer mostrando que vai passar pela tribulação. Então, Timóteo é uma representação daquele que vai passar pela tribulação, correto? Os irmãos ouviram a ministração do papai e os irmãos pegaram esse ponto, né? Que Timóteo é uma representação daquele que vai passar na tribulação. É uma representação. Timóteo não está no nosso meio, irmãos, é representação, ok? Agora que tá. Será quem que ele representa? Irmão Eudes, será quem que ele representa, Timóteo? Ali ele representa o filho pródigo. E o filho pródigo, exatamente. Ele representa quem? O filho pródigo. Você quer ver que ele representa o filho pródigo? Abre aí, 2 Timóteo 1. Ó, 1:1. A gente sabe que Paulo, ele tinha o quê? Ele tinha um espírito. Então, muitas das vezes, quem falava era quem? Era Ialcha, correto? Era Ialcha. Timóteo 1:1. Ó, Timóteo 1:1 diz assim, ó, Shaul, apóstolo do mestre Ialcha, por vontade de Ial, segundo a promessa da vida, que está no Machia, a Timóteo, meu filho amado, a Timóteo, meu filho amado, ó o filho pródigo aí, a Timóteo, meu filho amado, vamos lá na parábola do filho pródigo? Lucas 16, né? Lucas 16. Lucas 16. Lucas 15, irmão. É 15, Lucas 15, 11.
Lá fala, Timóteo, meu filho amado. Em Timóteo 1, 1 Timóteo 1, fala assim, ó, Timóteo, meu filho na fé. Por que São Paulo chama ele de filho? Será por quê? E agora a gente entendemos que Timóteo é uma representação do filho pródigo. Olha aqui, ó, o filho pródigo. Disse ainda o homem, tinha 2 filhos. O mais jovem, lá em Timóteo fala assim, ó, que ninguém despreze a tua jovendade. Que faz o link com o quê? Com o mais jovem, o filho mais jovem. Ó, disse ao pai, pai, me dá uma parte da minha herança que me cabe. O pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias juntando teus bens, seus afazeres. O filho mais jovem partiu para uma região longínqua. Ali dispersou toda a sua herança numa vida devasta. É só uma representação, irmãos. Lembrando, ok? E aí, a gente entendeu nesses últimos ensinos que o filho pródigo, ele está em Tiatira, correto? Os irmãos lembram? Está em Tiatira. Aí, na nossa ascensão, o anjo que está no céu grita, né? Depois que está no céu. Sai dela, ó povo meu. Quer dizer, são seres celestiais. Por quê? Porque faz um link com Daniel 12, aquele que se conserva junto dos filhos do seu povo. Se ele está falando lá, sai dela, povo meu, é porque são seres celestiais, né? Porque, ao contrário disso, Papai Yahshua, no livro do profeta Yahshua, fala assim, ó, sozinho pisei a adorna. Do meu povo, ninguém estava comigo. Quer dizer, do meu povo, ninguém estava comigo. Por quê? Mas não tinha os discípulos ali, os apóstolos? Do meu povo, porque ele era um ser celestial. Então, o povo dele é aquele ser celestial, ok? Então, a dica é do meu povo. Sai dela, povo meu, ok? Quando nós voltamos lá, vamos voltar lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo 2. Monchaú. Oi. Lucas 15, 23 fala, meu filho. Certinho, meu filho. Esse meu filho voltou. O 23. Exatamente. E aqui em 2 Timóteo fala assim, ó, meu filho amado. E aí, quando chega aqui no capítulo 2, fala assim, ó, que sede pacientes no ensino. Aí vamos ler de novo, ó. Agora vamos ler com calma. Ó, 2:22, ó. Foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles de coração puro, invoca a Ial. Repele as questões insensatas e não educativas. Tu sabes que elas geram brigas. Ora, o servo do mestre não deve brigar. Deve ser manso com todos, competente no ensino, paciente na tribulação. Então, na era de Laodiceia, vamos dizer assim, aqueles que fazem parte dos 144 mil vão ter que fazer a mesma coisa que nós, os anciãos e servos. Vão ter servos ali. Porque fala a mesma coisa para ele aqui, ó. Não deve brigar. Lá, aqui em 1 Timóteo 3, fala assim, ó, que os servos não sejam briguentos, manso com todos e competente no ensino. Na carta dos servos também fala assim, ó, que o servo seja competente no ensino. Tá vendo que tá linkando com a condição de servo? Aí aqui, ó, versículo 25, ó. E com suavidade que deve educar os opositores, na expectativa de que Ial lhe dará não só a conversão para o conhecimento da verdade, mas também o retorno da sensatez, libertando-o do laço do diabo, que os tinha cativos à sua vontade. Que tinha o quê? Cativo. Por quê? Porque quando nós subimos para poder ascensão, nós vamos o quê? Libertar os povos. Porque Satanás os mantinha cativos. E nós estamos subindo para poder libertar os povos. E quando nós subimos, libertamos o povo, etc., aí vem uma voz do céu, sai dela, povo meu. Esses que ficaram, que é seres celestiais, que ficaram nessa terra, eles vão começar o quê? Começar a sair da Babilônia. Então, esses vão ter que o quê? Ó? Deve que, com suavidade, que deve educar os opositores, na expectativa de que Ial lhe dará não só a conversão,
a conversão daqueles que também estavam em Babilônia, para o conhecimento da verdade, mas também um retorno da sensatez, libertando dos laços do diabo, que tinham cativos à sua vontade. Então, esses aqui, ó, vamos dizer assim, o filho pródigo, aqueles que ficaram aqui, que são seres celestiais, vão começar a ministrar para esse povo da Babilônia, das denominação, mas com o quê? Com amor e carinho, para que, na expectativa, eles venham se converter no nome de Yahshua. Entenderam, irmãos? Entenderam a representação aqui do filho pródigo com Timóteo? Meu filho na fé? Por que Paulo chamava ele de meu filho na fé? No nome de Yahshua. Alguns irmãos têm alguma dúvida? A irmã Edna está batendo palma ali. Seja longânimo, né, irmã Edna? Seja longânimo. Algum irmão tem alguma dúvida? Algum adendo? Não, nada para falar, não, irmãos? Tudo tranquilo? Entenderam tudo? Nenhum comentário? Que isso, os irmãos entenderam tudo, então, ué. Fiquei feliz de ver no nome de Yahshua. Amado irmão Shaul. Oi, pode falar. Quem pode falar, irmão? Pode ser você. Aqui o irmão está falando, né, que a sabedoria... Será que essa última que você leu, amado irmão, está linkando aqui, ó, porque também o retorno à sensatez, né, liberando-se o laço do diabo, né? E lá em Provérbios 8, está escrito assim, segundo o discurso da sabedoria. Linka com essa passagem aqui que o irmão leu agora? Vamos lá, Provérbios 8, deixa eu abrir aqui. Provérbios 8:1. 8:1. Ó, a sabedoria está clamando. O discernimento ergue sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade. A porta adentro, ela clama em voz alta. A vocês, homens, eu clamo. A todos, levanta minha voz. Não, por quê? Como assim? Eu não entendi a sua colocação. Aqui, ó, segundo o discurso da sabedoria. Quer dizer, a sabedoria, a palavra fala que o temor a Yahweh é o princípio da sabedoria, né? Então, aqui está falando, mas também o retorno à sensatez. Ou não tem nada a ver, meu amado irmão? Eu acho que não tem nada a ver, não, irmão. Então, né? Ainda com palavras, entendeu? Assim seja, não, tranquilo, meu amado irmão. Depois eu vou meditar também. Lá que eu vou meditar, tá? A irmã Edna queria falar alguma coisa, irmã Edna? Só agradecer, a paz de irmão. Só agradecer porque vocês têm ensinado a gente com tanta longanimidade. Agora sim, irmã. Com tanto amor. E nós estamos compreendendo, irmão. Gratidão, viu? Muito assim, mensagem maravilhosa. Longanimidade, né? Não é paciência, não. É longanimidade. Gratidão. Gratidão mesmo. Assim seja. Gratidão Irmão Euder, tem algum adendo, irmão Euder? Não? Você sempre tem uma passagem final para trazer? Oi, irmão. Oi. Irmão Shaul. Oi. Aquela parte que o irmão leu de quando Isabel está que no ventre João Batista já era pleno do Espírito, né? Já no ventre de Isabel, né? Significa dizer que, no meu entendimento, significa dizer que na Terra ainda ele vai estar o mensageiro de Filadélfia, que é o nosso papai Yahshua, papai Micael. Ainda aqui na Terra ele vai estar pleno do Espírito, né? Ó, lembrando, ó,
foi uma pergunta boa para a gente poder tirar dúvida dos irmãos. Lá, quando fala assim que ele estava pleno do Espírito, Yohanan não estava pleno dos 7 Espíritos, não. Yohanan estava pleno do Espírito, da condição dele, entendeu? Micael, agora, ele está pleno do Espírito do temor. Ele está pleno do Espírito do temor. Ele vai ficar pleno do Espírito completo mesmo, né? Aqui na Terra ainda. Mas quando fala assim, ó, que Yohanan, ele ficaria pleno do Espírito ainda no ventre da sua mãe, não é ali o pleno com 7 Espíritos, não. Porque apenas 2 que ficaram com a plenitude, que vão ficar, né? Um é papai e ao visível, né? Que ele foi emergido em Lucas, que ele veio o Espírito sobre ele em forma corpórea de pomba. Ele ali é o primeiro, e o outro é no final dos tempos, que no broto ali, no rebento do tronco, no rebento do tronco. Um foi rebento da raiz, outro rebento do tronco. A plenitude foi apenas nos 2. Quando fala que ele ficou pleno do Espírito, né, é uma parte que cabe a ele. Não é totalmente pleno do Espírito, é a parte que cabe a ele. Mas faz um link que Yohanan ficará pleno do Espírito de Al. Não é Yohanan, é Micael, na plenitude. Aí, quando ele ficar pleno, ele vira Yalcha Micael, entendeu? É tipo uma representação, né? Tipo uma representação, exatamente isso. É isso aí que eu pensei, né? Tipo uma representação, né? Isso, exatamente. Entendeu? Em nome de Yalcha. Irmão Euder, quer falar? Não? Irmão Saul. Oi, irmã. O que eu entendi é assim, hoje que eu vi, que quando acender, né? Aí ele fica pleno, né? Do Espírito. Aí sim. Lembrando que ele vai ficar pleno do Espírito antes de ascender, né? É antes de ascender. Por isso que a palavra lá em Apocalipse fala assim, ó, venham logo, segura com firmeza o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, antes dele ascender, ele vai ficar pleno, para se cumprir a palavra em Yalcha 11, que o 7 Espírito de Al repousará sobre ele. Sobre quem? O rebento do rebento ali do caule, né? Entendeu? Então, antes de subir, ele vai estar pleno aqui na Terra. Entendeu? É. Oi, irmã. Irmã Débora. A paz, papai Yalcha, irmão. Paz de Yalcha. Só um adendo mesmo. Quando o irmão falou sobre os sacerdotes, né, a classe dos sacerdotes está em 1 Crônicas 24, fala das 24 classes. Os irmãos leem lá. É só esse adendo? Não precisa, foi maravilhosa a ministração, bem esclarecedora. Assim esteja. Os irmãos têm alguma dúvida? Se tiver, irmãos, até mesmo de outra coisa que a gente está trazendo nesses últimos dias, pode tirar agora. Agora é a hora de vocês poderem tirar as dúvidas. Irmão Paulo. Oi, irmã Edna. Eu posso só falar o que eu entendi aqui sobre a sensatez? Para você ver se eu estou entendendo? Pode. Esse último versículo que o irmão Edial falou, comentou, eu entendi assim, ó. Mas também o retorno à sensatez. Quer dizer, aqueles que vão ficar em Tiatira, que agora estão como insensatos, no futuro, né? Que você está falando para o futuro, né? Eles retornarão à sensatez. É isso, né? É isso, é. Hoje eles são sensatos, né? Hoje eles são sensatos. Insensatos hoje, né? Hoje eles são insensatos. Aí vai voltar a sensato. Isso. Que eles estão hoje cativos do diabo, né? Vou colocar assim. Isso. Eles vão Hoje ser estão... libertos. Isso, exatamente. Então tá certo, tá? O entendimento tá ótimo. Gratidão, irmão. Entendeu? Entendi. Gratidão. Assim seja. Mochaú. Oi. Paz de Yalcha. Paz de Yalcha. Aqui você leu em Oséias 6, 3, fala assim, ó. Conheçamos, corramos atrás do conhecer a Yahweh. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá a nós como chuva, como o aguaceiro que ensopa a terra.
Aham. Aí aqui você leu também em Salmo 68, no 5, mas aqui no 6 fala assim, ó, pai dos órfãos, justiceiro das viúvas, tal é Iau em sua morada santa. Iau dá uma casa aos solitários, livra os cativos para a prosperidade, mas os rebeldes habitam em terra seca. Exatamente. A água não vai vir para eles, né? Vai continuar... Exatamente. Os irmãos entenderam o que a irmã disse? Que os rebeldes continuam habitando em terra seca. Então, aquela vinda ali de Iau não vai ser para eles, né? Vai ser só para aqueles que estavam sedentos, procurando a água, né? Em nome de Ausha. Mais alguma dúvida? Algum adendo? Pode falar, irmãos. Eu estou aqui disponível. Oi, irmã. À tarde eu estava lendo em Provérbios, aí em Provérbios 1, bem no finalzinho dele, aí eu estava lendo quando fala assim, quando o homem entrar para casa, aí, vão bater ele com muita insistência. Aí quando a gente lê bem no finalzinho de Provérbios, aí eu acho que tem, como você falou, podia ser de outras coisas, aí só para mim ler, para você ver. Quando vos sobrevier o espanto como cataclisma... Okay, está escrito aonde? Fala comigo. Em Provérbios 1, 27. Pode ler agora. 27 a 33. Quando vos sobrevier o espanto como cataclisma, quando vossa desgraça chegar como turbilhão, quando caírem sobre vós a angústia e a aflição, aí me chamarão, eu não responderei. Procurar-me-ão e não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor de Iau. Aí ele todinho fala assim do Provérbios desde o comecinho até o final, fala assim, está remetendo muito ao tempo de agora, o povo que não está correndo atrás, que está deixando para lá, e fala bastante. Aqui, ó, no versículo 27, fala assim, ó, quando aquilo que teme bater sobre você como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaste o conhecimento e recusaste o temor do Iau, recusaste o temor do Iau. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão com suas próprias maquinações, pois a inconstância dos experientes os matará e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Então, esses daqui são aqueles que não quiseram dar ouvidos nem aqui, nem na tribulação. Aí vai vir um período de uma grande tribulação, realmente assim, que aí eles vão querer invocar, aí eles vão querer procurar, só que Iau não vai aparecer para eles, porque eles rejeitaram. Possivelmente são esses que vão colocar a marca, entendeu? E quando vê que realmente está perdido, aí vai querer procurar, mas já não vai ter mais chance, entendeu? Os irmãos entenderam o nome de Ausha? A paz de Ausha, irmão Paulo Chau. Veio aqui um pensamento que está lá na carta de Laodiceia, que fala assim, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir minha voz, abrir a porta e ele vai saciar com ele. Então, só esses que ouvirem é que vão se saciar, que vão se alimentar. Porque, é como o irmão falou, eles vão agora procurar água, eles vão querer matar a fome dele, que é a palavra. Então, só esses que irão ouvir, é isso? Só apenas alguns que vão dizer assim, né? Quando fala aqui, fala assim, ó, olha só, falou assim, ó, visto que desprezaram o conhecimento e que recusaram o temor do mestre, não quiseram aceitar o meu conselho, quer dizer, não quiseram o Espírito, porque o Espírito é o quê? É o conselheiro. Aí tem uma passagem que fala assim, ó, aquele que experimentou, né? Não lembro, aquele que experimentou do Espírito, depois não saiu dele,
possivelmente não voltará. Eu vou procurar as passagens direitinho e mando num grupo. Mas não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta, se fartarão nas suas próprias maquinações. Pois a inconsciência dos inexperientes os matará, e a falta de segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir, viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Entendeu? Porque tem que ouvir a ele, no nome de Yahshua. Ok? Alguma dúvida? Algum adendo? Tranquilo? Assim seja, irmãos. Então, vou aqui deixar a bênção sacerdotal para os irmãos, tá? Lembrando que o papai disse assim, que na live, sim, pode fazer a bênção sacerdotal. Então, vou estar aqui abençoando os irmãos, para que os irmãos venham ter uma boa semana, no nome de Yahshua, né? Que os irmãos venham ruminar a palavra de Yahweh desse domingo, né? Pela manhã, ruminar a mensagem ali de sábado, né? É muito detalhe que tem, muitas coisas importantes ali, e que nós venhamos crescer em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens, no nome de Yahshua. Assim seja. Vou fazer a bênção então no nome de Yahshua. Que Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Que Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh, levante sua face e te dê a benção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja, irmãos. Aleluia, adorado somente Yahweh. Aleluia, adorado somente Yahweh. Aleluia, adorado somente Yahweh. Que assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja. A paz de Yahshua, meus irmãos. Tenham uma ótima semana no nome de Yahshua. A paz de Yahshua. A paz de Yahshua. Boa noite, irmãos. irmãos. Amados irmãos. A vida de cada um dos irmãos. Semana em nome de Yahshua. Adiós, irmão.